signo de Leão. Prazer, eu me chamo Angélica, para quem não conhece, eu sou aqui do canal Mensagens de Luz, Fé e Tarô, tá? Hoje eu vou trazer aqui uma previsão para o signo de Leão, Sol, Lua e Ascendente, né? Eu já gravava antes vídeos aqui para esse canal, dei uma pausa, agora estou retornando, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu vou usar esse daqui, ó. Tá bom? Peço licença aqui para entrar as energias do signo de Leão. Que vem aqui a mensagem mais elevada, exatamente aquilo que eles precisam saber. Se não fizer sentido, vocês já sabem como funciona uma dinâmica de vídeos aí no YouTube, principalmente de signos, né? Se esse vídeo não fizer sentido para você, aguarde o próximo, afinal de contas, vocês são muitos aí, tá? E se essa mensagem não falar, agora a próxima pode ser que fale, né? Sempre fala para alguém, para quem tá precisando, né? Mas no momento certo, com paciência, tá bom? É só apenas uma mensageira, tá? Signo de Leão, vamos lá. Mensagem para o signo de Leão. Cortando. Pagem de ouros aqui na energia de fundo. Vamos lá. Qual a mensagem para o signo de Leão? 7 de copas. 4 de ouros. Ui, eita. Virou 5 de ouros aqui. 2 de copas. O sol, graças a Deus. As de paus. Que bom. Aí, 5 de paus. Página de ouros com a rainha de ouros aqui no fundo se mostrando. 5 de paus, signo de Leão. Quero mais 2. Ok. A força aqui, 7 de ouros, tá. Essa primeira linha, às vezes eu considero ela como um passado pra gente poder entender, né, as energias do presente, também as energias que virão, falar um pouquinho de vocês, né, para que eu possa direcionar melhor aqui, tá? 7 de copas. 7 de copas normalmente é uma carta que pode falar de ilusões. Pode falar de possibilidades também, muitas coisas que ficam ali à disposição, mas que é necessário que você foque no que é mais importante, para você não se perder nas dinâmicas da vida, né? Também é uma carta que pode falar de sonhos. Tudo aquilo que a gente sonha, que a gente deseja realizar, né? Mas é uma carta muito assim nos ares, sabe? Que a energia pede pés no chão aqui. Tá, vamos lá. 4 de ouros, que seria a segunda do meio, né? Normalmente é uma carta que fala de contenção, de você se resguardando, de você retendo algo. Com o 5 de ouros. Normalmente é a carta da falta, né? Da falta, da escassez, da carência emocional, da falta de recursos, do vazio interno. Talvez aqui, signo de Leão, por muito tempo esteve mais fechado, mais guardado, ali não se abrindo para as possibilidades que vem com o 7 de copas, para as opções do caminho, né? Tem uma energia dessa nesse sentido. Mas, de certa forma, também, isso te colocava numa situação, numa dinâmica, assim, muito... Por mais que você se contesse aqui, né, pra se proteger, né, podemos dizer assim, isso talvez te colocasse numa situação sozinho, no frio, sabe, na noite, no escuro.
Tem uma certa carência aqui. Mas também tem uma coisa de que eu não me coloco em qualquer tipo de situação porque eu sei do meu valor, tá? Por isso que talvez aqui vocês estivessem mais fechados, né? Tem aquela coisa de que eu sei por tudo que eu já passei. Tem opções? Tem. Mas eu prefiro me preservar. Eu não quero perder a minha paz, eu não quero perder a minha liberdade, eu não quero perder aquilo que eu já construí. Mas tem uma carência aqui, emocional. Tem uma falta de algo, né? Porque às vezes a pessoa se fecha por tudo que já passou na vida, pelas experiências, né? Que, claro, trouxeram aprendizado, mas às vezes a pessoa coloca uma barreira assim, coloca assim uma armadura, né, interna. Não é que vocês não queiram, é que há medo aqui, a contenção, né? Mas também isolamento, tá? A leitura pode estar espelhada, eu posso estar falando de uma pessoa na energia de vocês, né? Então vocês adaptem, porque pode ser que seja isso. Por que que eu falo isso? Porque tem um 2 de copas. A carta do sol. Ui, com o as de paus, que tá muito positivo. Então, eu gostei porque é uma energia meio que vocês estavam ali dessa forma como eu expliquei na primeira linha, né, de vocês. Sabe? E, de repente, vem um 2 de copas. A carta da conexão, né, gente? Eu não tenho o que dizer. É a carta da conexão. É uma pessoa que chega e muda todo um cenário. Se não aconteceu, né? Pode ser que essa energia ela se aproxime. Aqui muitos podem ter caído em ilusões antes, né? No passado. Que te colocou numa situação bem vulnerável, assim, complicada. Mas esse 2 de copas aqui que tá vindo, ele tá vindo numa energia recíproca, tá? Então tem reciprocidade, é como se fosse um encontro de almas, pessoas no mesmo propósito, dividindo os mesmos sonhos, os mesmos objetivos. E isso tira você do escuro, tá? Que o sol vem pra iluminar, né? A gente sabe disso. É uma carta de calor, uma carta de sucesso, de reconhecimento, de paz também. Uma coisa que, assim, resplandece. Então, a segunda linha, ela tá muito mais positiva do que a primeira. Então, de fato, eu posso entender que a gente estivesse falando do passado e agora a gente tá falando do presente ou também do que vem no futuro, tá? Então, é uma energia que te faz... essa pessoa ou essa situação, essa dinâmica, ela te traz felicidade. Ou vai te trazer felicidade. Você vai, claro, se sentir primeiramente feliz consigo mesmo, né? E esse outro lado, essa outra pessoa também vem pra iluminar isso. Então, tem uma energia positiva aqui nesse meio. Tá? É uma coisa que te faz brilhar aqui. É uma coisa que brilha por si só. E assim, não é nem preciso muito. É a energia, sabe? Sabe aquela coisa de que quando tudo é feito com verdade, pode ser a coisa mais simples que a pessoa faça por você, pra vocês. Pela relação, né? Mas tem tanta verdade ali que se torna uma coisa genuína que pode ser a coisa mais simples, que vai te fazer se sentir bem, né? Vai fazer você se sentir amado, vai fazer você amar também. Entende onde eu quero chegar? Meio que isso acende um fogo, né? Interno dentro de você. É aquela faísca, é aquela chama que acende, é aquela paixão, aquele frio na barriga, aquela coisa boa que faz você querer se movimentar, faz você querer retribuir, faz você querer avançar, faz você querer tentar. Entende? Mas é uma coisa que se mostra, gente, clara desde o início, tá? Então, se você tem dúvidas, se você se fecha, se você se sente só em alguma situação, talvez a leitura não seja para você. Quando é uma coisa para ser, ela vem na clareza, ela vem na verdade.
ela vem nas atitudes do dia, constantemente. Não é uma coisa que vem ali, manda uma mensagem num dia e some 5 dias. Não tô falando disso, minha gente. Não tô, tá? Aqui é um fogo que precisa ser mantido aceso. Uma chama que precisa ser alimentada ali. Todos os dias. Entende? Eu já quero chegar. Talvez o jogo esteja tentando falar para alguns qual que é a dinâmica certa que funciona aqui. Para você distinguir se tal pessoa é ideal ou não. Entende? Talvez alguns estejam em um momento de dúvida aqui, sabe? De escolhas, tem mais de uma opção, pode ser? Pode. Mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui, o que for pra ser, o que for verdadeiro, o que for recíproco, não vai te deixar em dúvidas, não vai te deixar em uma situação onde você se sente iludido, né? Porque também o 7 de copas é alguém determinado a fazer algo acontecer. Então, é alguém focado em você, em fazer acontecer. Agora, reserva emocional é bom? É. Às vezes a gente precisa se proteger um pouco, não se mostrar tão solto ali, né? Se preservar, mas também não ao extremo. Porque ao extremo, uma pessoa vibrando muito assim forte na energia do 4 de ouros é alguém que não vai dar demonstração, que vai sentir e que vai guardar pra si, não vai ficar falando o que pensa, mas também que não quer perder. Vocês entendem um ponto de equilíbrio aonde eu quero chegar? Então tem uma questão de algo equilibrado aqui, entende? E que também não te deixe no escuro, sozinho, com dúvidas, na incerteza, entende? Na carência. Então percebam, tá? Tem aqui uma energia muito positiva que vai te aquecer desde o início. E que não vai apagar não, porque a gente tem também esse as de paus aqui. Ou talvez o jogo esteja falando que de fato é isso aqui que você merece, né? Pra você. 5 de paus, com a carta da força e o 7 de ouros, tá? O jogo tá falando assim, ó. Que normalmente o 2 de copas é a carta dos encontros, né? Tipo, uma pessoa que chega, uma coisa inicial ali, tá? O 5 de paus, ele tá falando assim, ó. Olha, nada na vida é assim, como é que eu posso falar? É 100% flores. Entende? A gente passa pelas situações. Não tem assim muito o que fazer. Mesmo você conhecendo a pessoa da sua vida, cara, vocês estão vivendo na terceira dimensão. Entende? Aqui é um mundo de provas e expiações. A gente passa desafios constantes. Emocionais, desafios financeiros, profissional. Então, assim, desafios vão existir. Mas aqui a energia tá falando que vocês têm força, resiliência pra passar aqui por todos eles. Independente, tá? Mas o mais importante, o mais interessante, o mais bonito de tudo é que mesmo apesar dos desafios, ambos escolhem continuar a jornada um ao lado do outro. É isso que tá me vendo. Entenda que, seja lá o que for isso daqui, tem uma base espiritual muito forte. E aqui o 7 de ouros, ele fala de uma estabilidade construída com o tempo. Mas que é segura. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, desafios terão. Não pense que vai ser tudo mar de rosa, cara, sabe? Mas tem muita força de vontade aqui em levar isso adiante. Em você querer fazer acontecer. Também a determinação também tá partindo do outro lado aqui. E que você... Gente, sabe aquela coisa que tá me vindo aqui na cabeça? De que falar de amor
É uma coisa que não dá pra falar assim de que ama alguém nos primeiros períodos juntos, porque o amor ele é construído ao longo do tempo. Vocês estão entendendo? Quando ambos querem a mesma coisa e ambos eles trabalham juntos para manter essa chama acesa, manter aquilo vivo, construindo aos poucos no respeito, na cumplicidade, no apoio mútuo, no carinho, na dedicação, aí você vai transformando esse amor. Aí você vai construindo, né? Vamos dizer assim, esse amor. Entende? Porque fala assim, que é uma coisa que você vai ver resultado ao longo do tempo. Você vai ver cumplicidade, você vai ver que a pessoa tá fazendo por você. Você vai também você vai fazer pela pessoa, você vai querer equilibrar essa balança. Entende? E sabe aquela coisa de que eu faço um pouco, você faz, a outra pessoa faz mais um pouco, e aí ambos vão fazendo, vão fazendo. Quando você vai ver, o tempo passou e olha o que vocês construíram. Olha que bonito. Há companheirismo. Entende? Então, assim, repito, os desafios que eu estou vendo aqui com esses 5 de paus são coisas saudáveis, tá, gente? Não considere desafio traição, falta de empatia, falta de cuidado. Não considere. Por isso que eu tô falando, a leitura tá muito bem direcionada para duas pessoas que estão na mesma energia, de querer a mesma coisa. Aí tá lindo e maravilhoso aqui. Lindo e maravilhoso, de verdade. Aqui eu sinto que como se vocês fossem colher frutos. Mas é de uma coisa que é garantida mesmo, que foi construído na base ali, entendeu? Então vamos supor. Eu vou dar um exemplo básico, né? Que acontece. Você vai lá, conhece a pessoa, começa a sair com a pessoa, vai ficando com a pessoa. De repente, você vê que é o momento de um compromisso mais sério. Aí é a hora de compartilhar uma aliança de compromisso. Vocês entendem? Mas há constância. Quer se ver sempre que pode. A pessoa faz questão de estar com você. E também você faz questão de estar com a pessoa. Eu sei que é muito difícil hoje em dia. Principalmente em questão do tempo. Porque com o tempo as coisas tendem a esfriar. Na maioria dos casos, tá? Não tô falando que é pra todo mundo é a mesma coisa. Por isso que tem esse desafio de fazer essa chama se manter acesa. Sabe qual é o problema hoje em dia, na maioria? Que as pessoas nas relações acabam deixando esfriar as coisas. Tem uma coisa de reacender um fogo aqui. Deixar a chama apagar já era. Porque, gente, o que faz as coisas continuarem acontecendo é o dia a dia. É a convivência. É você fazer um pouquinho todo dia. É você conquistar todos os dias, entendeu? Não é que você quer ser exigente. Mas às vezes a pessoa se doa tanto e o outro lado não. Entende? E você fica no escuro. E aí você pega e se fecha. Você não demonstra mais. Quando vai ver, acabou. Então vocês estão entendendo que aqui o jogo ele tá direcionando para uma nova situação, uma nova fase que vem, mais calorosa. Entende? Tem até questão de ciúmes aqui no meio. Né? Mas é aqueles ciúmes de que, pô, meu, é uma coisa tão boa que eu não quero perder. Isso, sabe? Estão conseguindo entender, né? Mais ou menos. Então, assim, desafios sempre tem. Mas se há boa vontade, dá pra alinhar as divergências, dá pra alinhar as formas de pensar que são diferentes. Afinal, são duas pessoas, não dá pra você querer mudar o outro à sua maneira. Mas, cara, as atitudes da pessoa diz muito sobre quem ela é, as intenções dela com você. E você vai perceber se tá na mesma medida daquilo que você quer, entendeu? E tem muita força e maturidade pra você passar por essa situação de uma forma positiva. E eu tô vendo que é uma construção na base da confiança, na construção de uma estabilidade, de uma coisa que lá na frente vocês vão ver os frutos disso. Então é muito positivo, que o 7 de ouros é a colheita, né? A recompensa. Mas há um tempo de maturação, um tempo de espera, um tempo de plantar, um tempo de cuidar, para que venha a fase da colheita. Entende?
Então, assim, não tá ruim a energia, tá? No fundo do deck a gente tem aqui uma rainha de ouros, né? Tem uma autovalorização daquilo que se quer, daquilo que se merece, daquilo que você sabe que você não se coloca mais aqui em situações, ou pelo menos não deveria, né? Se colocar em situações onde você recebe menos. Entende? E pode ser também o contrário, porque eu posso estar falando aqui de um ser humaninho que tá aí na vida de vocês, que é muito fechado. Às vezes a pessoa não tá pronta, não tá preparado, né? Mas eu tô vendo uma nova energia que chega, sabe? E lembra daquilo que eu falei, quando é pra ser, é desde o início. Desde o início, tá? E também fala de você, de uma certa forma, tendo aqui maturidade, né? Ou são pessoas mais velhas aqui, ou que passaram por situações que trazem a energia da estabilidade. Você sabe o que você quer aqui. A relação em si, ela tem que trazer segurança, conforto, você tem que se sentir acolhido, acolhida, valorizado, valorizada. E isso é o que traz segurança para você também agir da mesma forma. Principalmente mulheres, né? Quando a gente não sente segurança num homem, quando o homem tem atitudes que vão contra aquilo que a gente deseja como uma base sólida, a gente não... a gente se fecha. A gente sofre porque a gente queria que fosse de tal forma, entende? Então, eu acredito muito que quando uma coisa é pra ser certa, ela é desde o início. Isso é o 2 de copas. E página de ouro. Eu tô vendo uma nova fase aqui, tá? Tem uma nova fase de... é uma semente que você planta, uma fase inicial de algo, mas que é o página de ouros, ele leva para uma base mais sólida. Então eu vejo uma maturidade aqui, grande, que vai te fazer trilhar esse caminho com mais segurança. Você vai se sentir mais seguro, mais segura aqui. Desafios, divergências, conflitos tem, mas sabe aquela música do Gustavo Lima, Tá Proibido Terminar? Casal é isso, tem briga sempre, vem na ponta da língua, some da minha mente, da minha frente, né? Mas o te amo vence. Ou seja, independente de tudo, fez alguma coisa que magoou, é importante admitir, assumir, pedir desculpas. Entende? Mas continuar, entendeu? Aqui tem força, maturidade pra realmente as coisas darem certo. Na paciência aqui, ó. Que nem todo mundo é igual, né? A pessoa não chega e você não tem um manual de instrução ali da pessoa. Você vai ver isso com o tempo, as coisas com o tempo. E é justamente nisso que você vai vendo, a pessoa é o nome ideal, né? Pô, a pessoa errou, mas ela pediu desculpas, ela, sabe? Ela falou que não vai fazer de novo, aí você vai lá e observa. Vocês estão entendendo mais ou menos, né, a energia, tá bom, gente? Então, olha, é isso que eu vejo para o signo de Leão. Aguardem os próximos vídeos, né? A gente vê se tem continuidade essa história, né? Ou se viram novas energias, né? Mas enfim. Ó, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, viu? E tudo de bom. Até mais.